Boa noite, pessoal. Graça e paz. Graça e paz para todos. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma noite aí dessa live. Mais um estudo que a gente vai ter da Palavra de Deus. E vamos fechar essa parte da salvação realizada. É a quinta parte desse estudo. A gente vai estar falando hoje sobre glorificação, amém? Enquanto o pessoal vai chegando, né? A gente vai ouvindo aqui um louvor do João Alexandre, né? É uma música das antigas, tá? Algumas pessoas só que vão lembrar, a nova geração aí não... De repente vai pensar que é uma música nova, mas não é, tá? Essa música, se eu não me engano, é de 1984, 85. Então a gente vai ouvir aí João Alexandre, Teus Altares. Amém? São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Pardal encontrou casa, andorinha,
Ô, coisa boa. João Alexandre. Amém. Teus altares. Um abraço aí para Ieda, que já está na área. Beijão, Ieda. Abração. Deus te abençoe. Um abraço aí para o Aldemir. Grande abração. Aldemir. Deus te abençoe também. Ô, glória. Manto. Amém. Glória a Deus. Amém, Aldemir. Grande abraço aí, meu amigo. Então vamos lá, pessoal. Enquanto as outras pessoas vão chegando, tá? A gente vai fechar essa parte da salvação realizada. A gente está falando sobre a doutrina da salvação. E essa noite a gente vai falar de mais uma das obras dentro da salvação realizada, que é a glorificação. Fechamos semana passada, né, sobre justificação, e nas semanas anteriores a gente falou sobre adoção, enfim, falamos todo o processo. E no final já no finalzinho dessa live de hoje, a gente vai dar um resumão aqui de tudo que a gente tratou, entendeu? E é só para o pessoal aí ficar mais inteirado. E os estudos completos de todos esses temas que a gente tratou, você pode acompanhar lá no nosso canal no Facebook, no YouTube, tá? Todos os vídeos já estão postados lá no nosso canal, desde da série anterior que a gente fez sobre o Reino de Deus, e dessa série que a gente está quase terminando sobre a doutrina da salvação. Você encontra todos os vídeos, todas as lives lá no nosso canal no YouTube. Tem aí o link na chamada para essa live, tá? No nosso Facebook. E todas essas lives com esses vídeos ficam gravados também na nossa linha de tempo no Facebook. Você se perdeu algum estudo ou quer relembrar de algumas coisas que a gente está tratando aqui, é só procurar na nossa linha de tempo ou ir lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva, você que ainda não fez isso, tá? Se inscreva, curta os vídeos, deixa seu comentário, assina lá, ativa o sininho lá da notificação, porque toda vez que a gente postar você vai ser informado a respeito de novos vídeos, novos estudos que a gente já estamos programando, tá? No final aqui da live eu falo a próxima série de estudos que a gente vai tratar, um tema muito interessante também, inclusive pastores amigos nossos aí no Brasil. Eu tô com uma ideia de contar com a participação de vocês, tá? A gente fazer uma dobradinha aqui na live, alguns temas que a gente vai estar tratando, a gente fazer uma dobradinha aqui na live, tá? Para a gente debater acerca desses temas de uma forma mais ampla, profunda, e também para você estar ajudando aqui a nós com o teu conhecimento, tá? E pastores aqui também, né? Que a gente tem, pastores aqui de Portugal também, os nossos amigos aqui que a gente tem feito, tá bom? Então vamos lá para o estudo. A gente vai falar sobre glorificação, tá? E o tema base desse estudo está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Versículo 29, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos. Amém? Um abraço aí, um beijo também para a missionária Andréa Costa, que acabou de entrar aqui. Um abraço aí para o pastor Hamilton, os nossos amigos aqui em Portugal também, essa família linda que tivemos
Prazer te conhecer. Prazer, né? e a Jesuicidência, né? Porque cristão ele não tem coincidência. Nós temos Jesuicidência na nossa vida. Deus nos aproximou. Amém? Um grande abraço aí para todos vocês, para toda a família. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado aí pela participação. Então, queridos, mediante esse versículo que a gente leu, o fim glorioso de todo o processo da salvação é o que? É sermos feitos com Cristo para a glória de Deus. E esse fim, ele inclui a realidade de termos vida eterna na presença do Pai Celestial ao redor do seu trono. Olha que privilégio. E este fim também inclui a nossa habitação nas mansões celestiais que estão sendo agora preparadas, tá? E como você tem certeza disso? Olha, João 14, do 1 ao 3, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, ou em outras traduções da Bíblia, há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que palavra, né? Que promessa nós temos, querido. Então, o fim, né? A glorificação vai ser dessa forma, tá bom? Então, olha que privilégio, olha que bênção para todos aqueles que entregarem a sua vida na mão deste rei. Amém? Um abraço aí também para minha tia, que acabou de entrar, Elza Portela. Abração, Elza. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Dê um abraço aí na minha prima, na Tatiana, tá bom? Toda a família aí. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, a realização desse maravilhoso fim da salvação, a gente chama na teologia de quê? De glorificação, tá? Vamos dizer assim que é o último estágio dentro de todos esses assuntos que a gente tem tratado aqui sobre a doutrina da salvação. E a glorificação, ela não é somente a presença da alma regenerada com Deus. A glorificação, ela trata também da ressurreição e da transformação do corpo mortal em um corpo imortal. Ou seja, o que é corruptível se transformará em corruptibilidade, aquilo que é repugnante vai se transformar em glória, aquilo que é fraco ele vai se transformar em força, em vigor, e aquilo que é natural ele vai se transformar em espiritual. Segundo a primeira carta de Coríntios, tá? Aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 42 ao 44, você vai encontrar todos essas trocas que vão ser feitas ali, tá bom? Então, pela doutrina da glorificação, tratar daquilo que é futuro, a gente pode entender como classificar as passagens da Bíblia que tratam da vida eterna como algo ainda a ser recebido no futuro. Segundo Tito 1, versículo 2, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Então, na morte terrestre, o cristão ele é livre da presença do pecado, porém o corpo dele vê a corrupção, que é o fim do pecado, segundo Romanos 6:23 e Gênesis 3:19. Então, quando a alma despede-se do corpo na morte, ela vai se regozijar aonde? Na presença de Deus, de forma imediata, sem mais lutar contra o pecado. Baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que diz: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Amém? Então ocorre de forma
vamos dizer, automática. Isso é um estado imediato, tá bom? Então, todavia, na ressurreição do corpo, a glorificação ela é completa, tanto na alma quanto no corpo. A glorificação ela vai falar da redenção do corpo do cristão, ou na ocasião da sua ressurreição, ou na ocasião do seu arrebatamento, conforme também está lá escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Um abraço aí também para o Sorin, que acabou de chegar aqui também na nossa live. Dá um abraço aí em todos, Sorin. Todos estão aí, um abraço a todos. Toda a família. Que Deus continue nos guardando, nos abençoando aqui nessa terra. Amém? Sorin é lá da Romênia, né? E pela uma jesuicidência também nós nos conhecemos, né? Deus ele tem esse propósito de aproximar as pessoas, e aconteceu assim também com essa família que hoje nós respeitamos e amamos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor, ok? Então a glorificação ela também trata desse aspecto, ok? Da redenção do corpo do cristão na ocasião da sua ressurreição ou na ocasião do arrebatamento, se Jesus vier e arrebatar a sua igreja antes de uma morte, vamos dizer assim, tá? Aqueles que não descerem à sepultura, Jesus vem no arrebatamento e simplesmente suga ele aqui da terra, e a glorificação se dará também nesse momento do arrebatamento, tá bom? Então podemos comparar tudo que temos estudado até agora sobre a realização da salvação através de vários ângulos, tá? A gente pode comparar, fazer algumas comparações aqui, tá? E nós vamos fazer isso agora. A justificação ela vai falar da condição da alma do eleito salvo, tá? E este ângulo ele se refere da salvação efetuada no tempo passado, ou seja, naquela hora que nós fomos salvos, ok? A justificação então ela vai falar da condição da alma do eleito salvo, tá bom? Num tempo passado e na hora que houve de fato a nossa salvação, ok? Agora, um outro ângulo, tá? É da santificação. Ela refere-se à condição da vida do eleito que foi salvo. E esse aspecto, ele vai falar da salvação sendo efetuada no tempo presente, nesse momento que vivemos agora, tá bom? A santificação então refere-se a este momento em que nós estamos vivendo. Santificação, dando um repeteco aí para você que perdeu, né, essa aula que nós tratamos aqui. Santificação ela é um processo, tá? É um processo que vai perdurar até o momento da glorificação. E a gente já vai estar embasando também essas coisas, mas só para você se situar, tá bom? Então ela é efetuada no tempo presente, tá? Nesses momentos em que estamos vivendo aqui, a santificação ela está ocorrendo de forma gradativa, tá bom?
Agora, a glorificação, ela se refere à condição do corpo do eleito salvo. E este aspecto da salvação, ela vai tratar do que será efetuado no tempo futuro, naquele momento em que estaremos presentes, corpo, claro, corpo já glorificado, tá? Num outro estado, não mais no estado corruptível, mas no estado de incorruptibilidade, tá? Corpo e alma diante de Deus na glória ou no céu. Enfim, o termo que você entender ou achar melhor, tá bom? Então estaremos presentes, corpo e alma, diante de Deus no céu. Amém. Tá bom? Glória a Deus. A glorificação, ok? A Darlene agora vai falar um pouquinho sobre a questão da salvação e depois eu vou continuar com a graça dentro da salvação, claro, englobando todos esses ângulos que a gente viu, tá? Sobre glorificação e outros aspectos também, tá? Amém. Então, a salvação do prazer do pecado é efetuada quando Cristo vem habitar no coração do arrependido. Gálatas 2:20 vai dizer: Cristo vive em mim. 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Com Cristo habitando no coração do arrependido, o mal não é mais desejado. E quando o mal aparecer, faz o arrependido se sentir miserável. Romanos 7:19-24 diz assim, né? E esse ângulo da salvação chama-se regeneração e mostra o milagre da graça. A salvação da pena do pecado é efetuada por Cristo pela sua morte na cruz. João 19:30 está consumado. Romanos 8:1 portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse ângulo da salvação chama-se justificação e mostra a grandeza da graça. Amém? Então note que como são processos distintos, tá? Na salvação realizada, mas eles em alguns momentos, né, vamos dizer assim, de uma forma para a gente entender melhor, em algum momento da nossa vida eles se entrelaçam, tá? Eles são distintos, mas em alguns aspectos eles são interdependentes, tá bom? É como se um completasse o outro, um iniciasse um processo e o outro terminasse, e ao mesmo tempo esse que terminou ele também inicia e depois vem outro, tá bom? Então de alguma forma eles estão ligados. Alguns acontecem de forma simultânea, outros acontecem de forma gradativa, tá bom? E tudo pela graça de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Um abraço aí também para Fabiane, Deus que está abençoe, assistindo. Fabiane. Deus te abençoe, querida. Dá um abraço aí no Augusto, tá bom? Oração. Um abraço em toda a família, que Deus continue abençoando vocês. Amém? Obrigado aí pela participação, tá bom? O Augusto também está assistindo. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Então, a salvação do poder do pecado, ela também é efetuada pela operação do Espírito Santo na vida do cristão, conforme Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? E esse ângulo da salvação, ele chama-se, nós chamamos como? De santificação, e mostra o poder também da graça de Deus. Um outro aspecto
que a salvação da presença do pecado será efetuada quando Cristo voltar, tá bom? Filipenses 3, 20 e 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E 1 João 3,2, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. E assim como ele é, também nos tornaremos. Amém, Jesus. Amém? Olha que bênção, que privilégio nós teremos. Coisa boa. Tá bom? Então, queridos, como os não salvos não entram no céu, assim os salvos já no céu, eles não se preocuparão mais em viver com a presença do pecado, tá? Nós comentamos isso, acho que foi na semana passada, né? Na live da semana passada, né? E dessa luta que nós temos, e algumas pessoas perguntam, mas quando vai terminar essa luta? Nesse momento vai terminar essa luta contra o pecado, amém? Quando o nosso corpo for glorificado, quando a gente estiver na presença de Deus, porque na presença de Deus o pecado ele não subsiste. Por isso essa necessidade, por isso essa questão do nosso corpo ser glorificado, ser transformado, porque com este corpo corruptível não tem como habitar na presença de Deus. Daí a gente entende aquela passagem quando Moisés sobe até o monte e ele faz um pedido, né, ao Senhor. Senhor, deixa eu ver a tua face, né? Deixa eu contemplar a tua face. Aí Deus pede para ele se esconder atrás de uma pedra, enquanto a glória do Senhor passava por ele. Porque se ele não tivesse feito isso, certamente ele morreria. A sua carne não aguentaria a glória, o peso da glória de Deus. Amém. Ok? E com esses nossos corpos aqui corruptíveis, né, sujeitos ao pecado, também nós não temos a mínima condição de que isso aconteça. Nós veremos o Senhor, veremos a face do nosso Deus, veremos, mas quando nós formos transformados, quando nós tivermos este corpo aqui transformado, ok? Porque a partir desse momento o pecado já não estará mais habitando em nós. Nós poderemos com toda certeza olhar, contemplar a face do nosso Deus, ok? E reinaremos com Ele, viveremos com Ele na eternidade, né? Para todo sempre, amém? Amém. Glorificaremos o nome dele para sempre, amém? Então, esse ângulo da salvação chama-se o que? Glorificação, mostrando o alcance eterno da graça de Deus, amém? O alvo da glorificação, qual é o alvo da glorificação? O propósito central da palavra de Deus, da obra do Espírito Santo, da obra da igreja e da providência na vida do cristão, qual é esse propósito? É fazê-lo ser mais parecido com Cristo para que Deus receba a glória. Romanos 8, 29. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, portanto, a glorificação, sendo parte desse maravilhoso propósito, é especificamente para nos fazer perfeitos à imagem de Cristo Jesus, tá? Conforme Efésios 4, 13, à medida da estatura completa
de Cristo Jesus. Amém? E Deus é sempre glorificado no seu Filho. E o homem, ele perdeu a imagem espiritual de Deus quando ele peca no jardim do Éden. Pela fé na obra de Cristo, o pecador arrependido, ele vê a sua regeneração e volta a ter a vida espiritual com Deus. Todavia, até que ele tenha a última vitória sobre a morte, o pecador salvo, ele habita num mundo amaldiçoado. O pecador salvo também é preso num corpo aonde habita o pecado. E este tempo no corpo é uma vivência de lutas e de muitas tentações e de constantes tristezas, conforme Paulo falou e exemplificou muito bem lá no capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que sou. Amém? Mas, queridos, o nosso alento, a nossa esperança é que em um glorioso dia, na transformação do seu corpo mortal para um corpo imortal, os salvos serão feitos como Cristo na sua perfeita glória. E aquela glória que foi testemunhada no Monte da Transfiguração, aquela glória que cegou Paulo no caminho para Damasco, aquela glória que fez João cair como morto aos pés daquele semelhante ao Filho do Homem, é a mesma glória que espera o cristão na sua glorificação. E nesse momento, todos os cristãos serão feitos semelhantes a Cristo. E nessa condição, o salvo será como Cristo na sua glória e vai cumprir assim o propósito inicial da salvação. E que propósito é esse? Deus ser glorificado em Cristo. E nessa condição, sendo salvo como Cristo, glorificará ao Pai eternamente e sem nenhuma barreira também. Amém. Glória a Deus. Amém? Olha que bênção também que o Senhor separou para nós. Amém? Então, querido, vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena insistir, vale a pena abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai Celestial. Amém? Um abraço aí também para a Patrícia, amém? Nossa irmã em Cristo. Beijão, Patrícia. Lá no Deus Brasil, abençoe. Comunidade Profética Novo Tempo. Deus te abençoe, minha querida. Amém? Deus abençoe tua família. Amém? Deus supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, não tem palavras assim para a gente expressar o que Deus tem preparado. Amém? Para cada um de nós, conforme diz aquele versículo, né? Não chegou ao coração humano, não chegou aos ouvidos humanos, né? O homem não tem ideia do que Deus está preparando para todos aqueles que o amam. Amém. Amém? E qual o proveito, querido, de estudar essa doutrina que nós estamos aqui estudando, tá? Mesmo que não haja muitos versículos na palavra, na Bíblia, que tratem desse assunto da glorificação, em relação a outras doutrinas, em relação a outros temas, existem
bons motivos para estudar o que a palavra de Deus diz dessa doutrina da glorificação, ok? E eu vou listar alguns motivos aqui, ok? Primeiro motivo, sabendo como será o glorioso fim de todos os salvos, a fé do cristão, ela é alimentada, tá? Esse é um ótimo motivo. A tua fé, ela está sendo alimentada, ok? Um outro motivo é que, sabendo como será o futuro para o cristão, a nossa esperança, ela é fortificada, ok? Conforme Romanos 5,12, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ok? Romanos 8, 23 e 25, em esperança fomos salvos. E Tito 1, 2, em esperança da vida eterna. Então, sabendo como será o futuro do cristão, a nossa esperança, ela é fortificada. Um abraço aí também para Cleide. Amém? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, Cleide. Dá um abraço aí na turma aí de Queimados. Amém? No Marcelino, na Joelma. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Obrigado aí pela participação também. Tá bom? Um outro motivo é, sabendo como Deus tratará eternamente o cristão, um imenso conforto também é nos dado, ok? 1 Tessalonicenses 4,17, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E João 14,1, não se turbe o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Não se turbe, não se preocupe, ok? Não esquente sua cabeça. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelos problemas, ok? Porque esse conforto nos é dado, sabendo como Deus vai nos tratar eternamente. Amém? Um outro motivo é que, sabendo das glórias futuras em Cristo, o amor do cristão para com Deus por Cristo, ele é amadurecido. Esse amor, ele sofre um amadurecimento, tá? João 3,1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Glória a Deus. Amém? Um outro motivo, sabendo como será o glorioso fim das nossas lutas, a nossa responsabilidade de nos santificar nas lutas é lembrada. Romanos 13,11, conhecendo o tempo que já é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E 1 João 3, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Glória a Deus. Um outro motivo, sabendo do alvo glorioso de Deus para o cristão, a sua perseverança, ela é estimulada. Hebreus 12:1, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Um abraço aí também para Fabiane Rodrigues. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe o Ramon. Amém. A tua filha. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Bom estar aqui com vocês. Fabiane, nossa amiga, que é brasileira, mas está aqui em Portugal também. Estamos aqui na luta. Amém. Um abraço aí também para o José Junigo, que acabou de entrar. Beijão, José. Deus te abençoe, José. Dá um Abençoe beijão a na Joyce, nas tuas crianças. filhas. Amém. Bom estar aqui com você também. Amém. E Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Amém. Então, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, a nossa perseverança, ela é estimulada. Ok? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, tenha o cuidado de examinar-se a si mesmo. Tenha certeza de que a sua esperança de
vida no além não esteja baseada na sua sinceridade, ou esteja baseada numa religião qualquer, ou esteja baseada na obra de um estimado homem, ou esteja baseada numa inteira confiança em algo que Deus não prometeu, ok? Porque tem muitas pessoas que baseiam a sua fé, a sua esperança nessas coisas. Homem nenhum vai salvar outro homem. A salvação vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço aí para Joyce também, que entrou. Joyce, missão. Graças a Deus. Deus te abençoe, querida. Então não baseie a tua fé, a tua esperança nessas coisas. Homem nenhum pode salvar outro homem, ok? Não é a obra de um homem estimado, não é uma religião, não é em algo que Deus não prometeu segundo a sua palavra, ok? A tua esperança tem que estar em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém? E eu costumo até fazer um paradoxo com essa questão de esperança, né? Ah, você tem esperança? Não, eu não. Eu tenho e ao mesmo tempo não tenho. Mas por quê? Porque a minha esperança morreu há 2021 anos atrás. Mas a minha esperança, ela ressuscitou ao terceiro dia. E a minha esperança, ela se chama Jesus Cristo, o meu Salvador, o único e suficiente Salvador de todos nós. Amém? Então baseie tua esperança, a tua fé nele. Nele você pode confiar. Nele você tem a certeza da sua salvação. Amém? Nele está o caminho, nele está a verdade e nele está a vida. Amém? E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Amém? Então Deus se glorifica somente na pessoa e na obra de Cristo. Então arrependa-se dos seus pecados e tenha a sua fé firmada nesse Jesus. Assim a sua fé, ela estará segura eternamente. Amém? Um resumo de tudo isso que a gente tratou até aqui, para você se situar e também não se sentir um pouco perdido, né, naquilo que a gente está falando aí, né? Vou repetir aqui: se perdeu alguma coisa e quer se situar, né, quer se inteirar mais, tá lá nosso endereço no YouTube, nosso canal no YouTube, Eclesia, tá? Chamados para Fora. Tem o link aí do canal na chamada dessa live no nosso Facebook. Se inscreva, tá? Curta os vídeos, deixa seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, faça, e a gente, na medida do tempo e na medida do possível, estaremos respondendo, né? Inscreva-se no canal, isso é importante, não é para dar notoriedade para nós, não é por causa disso, mas a gente está aqui seguindo um propósito, seguindo um plano e uma missão que Deus nos confiou. Então é importante que você faça isso, tá bom? Se inscreva no canal ou vá na nossa linha de tempo no Facebook, tá? Tem lá todos os vídeos. Compartilhe os vídeos, os estudos, tá? E até mesmo use os vídeos, os estudos, tudo que isso a gente tem tratado aqui para evangelizar outras pessoas, para propagar o Evangelho. O nosso objetivo é esse, é propagar o Evangelho e o Reino de Deus. Amém? Só isso. Amém? Não queremos crédito, não queremos valores financeiros, não queremos nada disso, tá bom? Nós queremos propagar o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Amém, Jesus. Então são esses os 6 processos envolvidos na salvação: a regeneração,
a conversão, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação que a gente está tratando aqui hoje nessa live, tá bom? Todos esses processos estão nas lives anteriores, tá bom? Tô sendo até um pouco chato aqui, todas as vezes a gente fala para se inscrever no canal, para ir lá. Queridos, é para tua edificação, por isso que a gente fala isso, tá? Eu costumo falar o seguinte: o que é bom para mim, eu costumo compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também, tá bom? Então não existe um tempo perceptível entre o primeiro processo, que é a regeneração, e os outros 3 processos: a conversão, a justificação e a adoção. Todos esses acontecem de forma simultânea. No mesmo tempo eles acontecem. Embora a gente não veja, porque isso é mistério de Deus, tá bom? Mas eles acontecem de forma simultânea, tá bom? E mesmo que não haja também um tempo perceptível entre os primeiros 4 processos envolvidos na salvação, existe um espaço perceptível de tempo entre o princípio do processo da santificação até o seu final na glorificação, que é esse processo que a gente está tratando hoje, tá bom? Mas mesmo assim, trata-se de uma pessoa regenerada, de uma pessoa convertida, de uma pessoa justificada e de uma pessoa que foi adotada por Deus, tá bom? Um abraço agora também para outra Patrícia, agora é a Patrícia Chimenez. Abração, Patrícia. Deus te abençoe, saudades, querida. Saudades aí de vocês. Dá um abraço no Fernando. Amém. Beijão aí para Larissa também. Beijo aí na Larissa, em todos aí, em nome de Jesus, que Deus esteja com as mãos dele estendidas aí sobre a tua casa, sobre a tua família, amém. Abração sobre pra Dona Naná os também, seus. pra sua mãe. Amém. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, trata-se de uma pessoa regenerada, convertida, justificada e adotada. Portanto, não existe uma pessoa que é regenerada que não conhece os graus crescentes da santificação. E a ideia que haja um espaço de tempo entre a experiência de conhecer Cristo como Salvador e a experiência de conhecer Cristo como Senhor é estranha aos ensinos da palavra de Deus, ok? É totalmente estranho, porque seria difícil achar no Novo Testamento um regenerado que não foi santificado. Não tem essa possibilidade, não existe isso, tá? Boa noite aí também para Bianca, minha irmã, que acabou de entrar. Beijão, Bianca. Deus te abençoe, Bianca. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você estiver aí no hospital, no plantão, também que Deus esteja guardando a tua vida em nome de Jesus, ok? A minha irmã é enfermeira lá no Brasil e a gente sempre tem orado, né? Não só por ela, mas por todos os profissionais dessa área, né? Que Deus esteja guardando a vida de vocês todos aí, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares desse mundo, amém? Vocês estão na linha de frente aí, né? Que Deus possa ter misericórdia da vida de todos vocês, amém? Deus esteja guardando e livrando vocês. Amém. Um abração também para tua mãe. Um abraço aí também para minha mãe, que acabou de entrar. Abençoe teu pai. Um abraço na dona Onélia, no seu Lima, amém? Amém. Meus pais. Deus também possa estar com as suas mãos estendidas aí sobre a minha família aí no Brasil. Esteja abençoando, guardando, a nossa família lá, né? livrando todos eles, amém? Os nossos amigos aí. Isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Só a misericórdia e a bondade de Deus na nossa vida para a gente enfrentar e continuar perseverando nessa luta, amém? Que estamos travando, amém? Mas graças a Deus, conforme diz a palavra, Ebenezer
até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então a ideia é que haja esse espaço de tempo entre a experiência de conhecer Cristo como Salvador e a experiência de conhecer Cristo como Senhor, ela soa um pouco estranho aos ensinos da Palavra de Deus, tá? Porque seria difícil achar no Novo Testamento uma pessoa regenerada que não foi santificada, porque os processos eles ocorrem de forma simultânea e praticamente um está ligado no outro. As pessoas convertidas no Novo Testamento chamaram imediatamente o seu Salvador de Senhor. E uma prova de santificação a gente tem como exemplo, né, da mulher cananeia, lá no capítulo 15 de Mateus, né, quando ela fala Senhor, filho de Davi, Senhor, olha aí ela usando o termo Senhor, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um outro exemplo, agora já no capítulo 20 de Mateus, os dois cegos de Jericó, né, o que eles exclamavam? Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Um outro exemplo, né? O pai do endemoniado, agora em Marcos, no capítulo 9, ele fala o seguinte: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Um outro exemplo, agora em Lucas, capítulo 19, de Zaqueu: Senhor, eis que eu dou aos pobres tudo aquilo que eu defraudei. Mais uma vez o termo Senhor. O malfeitor crucificado, né? Ladrão ali na cruz, né? Claro, o bom ladrão, né? É até estranho a gente falar o bom e o mau ladrão. Eles eram ladrões. Mas vamos colocar o bom para você entender, né? Porque teve um que reconheceu ali o seu pecado, né? Lucas capítulo 23, o que ele fala para Jesus? Ele vira e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nesse caso específico desse ladrão, a gente vê duas revelações ali que foi, se não foi o Espírito Santo, eu não sei quem foi, porque ele fala Senhor e no final ele fala quando entrares no teu reino. Ele recebe uma revelação ali na hora. Amém, glória a Deus. E estava pregado ali na cruz, não deu tempo dele descer, ser batizado, não deu tempo dele descer e frequentar uma escola dominical, mas ele recebeu essas duas revelações. Ele chama Cristo de Senhor e fala sobre reino. Olha que coisa tremenda, sensacional. Poderia falar quando chegares onde chegar, né? Mas se não for o Espírito Santo, eu não sei o que foi. Olha aqui como Deus tem os mistérios dele de trabalhar na vida das pessoas. For, né? Me leva junto. Para onde você for. Para onde você for, mas ele usa esses dois termos, né? São coisas assim que a gente às vezes lê o texto e não presta atenção, mas incrível. Essa revelação foi tremenda. Amém. Né? Como dizia o Cid Moreira, né? no Fantástico, isso é um espanto. Um outro exemplo que a gente pode citar é de Saulo, capítulo 9 de Atos. Saulo, tá? Saulo, não era nem Paulo ainda, né? Saulo, Senhor, olha aí novamente o termo que ele usa, Senhor, que queres que eu faça? Amém. Olha só. Então, queridos, todos esses que a gente citou poderiam chamar de Cristo o Senhor pelo respeito da sua pessoa. Sim, claro que sim.
mas as suas vidas posteriores mostraram o quê? O fruto de ter conhecido Jesus como Senhor desde o primeiro instante no processo da conversão. Amém. Glória a Deus. E quando eu falo aqui de vidas posteriores, claro, a gente não tem um relato bíblico do ladrão na cruz, tá? Mas pelas palavras que ele fala, né, ali com Jesus, a gente pode ter uma ideia, pode ter um vislumbre que aquele homem ali foi salvo. Amém? Porque reconheceu ali muitas coisas. Então, a vida dessas pessoas, o testemunho, as palavras, né, principalmente do apóstolo Paulo, né, eles dão a exata noção que eles conheceram Jesus como Senhor desde o primeiro instante, amém? Desde o primeiro encontro, no processo da conversão de cada um deles. Então a gente deve aqui afirmar que existe um crescimento na vida do cristão pelo qual é amadurecida a sua vida em Cristo. E esse crescimento chama-se santificação. E o crescimento não deve ser confundido com a regeneração, não deve ser confundido com a conversão, com a justificação ou com a adoção. O crescimento é prova do processo da santificação, tá bom? E devemos também afirmar que sempre existe o pecado na vida do cristão, apesar do seu grau de santificação, tá bom? A doutrina da santificação não quer ensinar que o cristão cessa de pecar antes de conhecer a glorificação. A santificação não deve ser confundida com a glorificação, tá bom? Os primeiros 4 processos da salvação, ou seja, a regeneração, a conversão, a justificação e a adoção, acontecem de forma simultânea. E assim que esses 4 acontecem, começa o 5º processo, a santificação do cristão diante do mundo, ok? E este processo, a santificação, continua até o processo da glorificação se revelar na glória ou no céu. Use o termo que você achar melhor, ok? Então não existe a possibilidade de uma pessoa ser regenerada, mas não convertida. Não existe a possibilidade de uma pessoa ser convertida, mas não justificada. Também como não existe a possibilidade de uma pessoa justificada, mas não adotada. Ou uma pessoa adotada que não conhece a santificação. Todos que conhecem a regeneração conhecerão a santificação. Todos que conhecem a santificação conhecerão a glorificação. Ok? Agora, o oposto também é uma verdade. O oposto também é correto. Se não conhecer a santificação na sua vida cristã, é por não ser adotado ainda. Se não conhece a adoção, é porque não foi justificado ou não conhece a justificação. E se não conhece a justificação, é porque não foi convertido. Se converteu ainda. E se não foi convertido, é porque necessita do primeiro processo, que é a regeneração. Ou seja, nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Ok? Então a gente está agora amarrando todos os processos aí. Nós temos dando esse resumão aqui para isso aí ficar bem fixado. Ok? Então, se estiver faltando a regeneração, ou seja, se estiver faltando o novo nascimento,
clame a Deus para ter misericórdia em salvar mais um pecador. Procure ver a sua responsabilidade de se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque somente os que entram em Cristo pelo arrependimento e pela fé conhecerão a salvação que finda com Cristo na glória ou no céu. Amém, Jesus. Amém? Então, algumas reflexões para você fazer nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde. Eu não sei quando você vai assistir essa live. Reflexões para todos nós fazermos. Como vai a sua obediência à palavra de Deus? Está sendo feito conforme a imagem de Cristo de forma contínua? O Espírito Santo, ele está guiando você em toda a verdade da palavra de Deus? Examine-se. Se você tem o processo da santificação acontecendo na sua vida. Se você já conhece a regeneração, procure cumprir a sua responsabilidade e se santifique pelo poder do Espírito Santo, a obediência da sua fé diante dos homens para a glória de Deus em Cristo. Ok? E nós encerramos com esse versículo de Hebreus 12, versículo 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ou seja, sem procurar ter paz com todos e sem viver uma vida completamente dedicada ou separada, porque o autor de Hebreus, ele está falando o quê? Para nós nos santificarmos. Isso. Tá? E termina, pois sem isso, ou seja, sem ter paz com todos, sem viver uma vida separada para Deus, ou seja, está no processo de santificação. Amém, sem isso, ninguém verá Deus. Amém, Jesus. Ninguém verá. Ninguém verá Deus na tua vida. É isso que o autor de Hebreus está falando aqui. Ninguém verá Deus na tua vida. Amém, Porque como é que os homens vamos voltar novamente naquele ponto? Muitas pessoas confundem muito esse versículo aqui de Hebreus. Esse versículo 14. Ah, ninguém vai... Então, se eu não me santificar, eu não vou ver Deus. Como é que é isso? É isso que o autor... Não é isso. Não é isso. Os homens, eles querem ver Deus na tua vida. E sem essas coisas, eles não vão conseguir enxergar Deus. Amém, Jesus. Você se santifica, não é para ver Deus. Você se santifica, como Jesus falou, eu me santifico em favor deles. Ou seja, você se santifica para que Deus seja visto através da tua vida. Amém, querido? Nós encerramos com esse versículo. Que você possa fazer essas reflexões na tua vida. Os homens querem ver Deus na tua vida. Mas para os homens ver Deus agindo na tua vida e você ser um testemunho desse Deus, você precisa procurar a paz com todos e você precisa se santificar. Amém, Jesus. Amém? Você se santifica para que Deus seja visto através da tua vida. Tem que se dedicar, né, todos os dias. E que Deus possa usar a tua vida em santidade a Ele, para que você possa contagiar outras pessoas. Amém, Jesus. Que você possa ser um porta-voz, um canal de Deus,
para abençoar outras pessoas. Amém? Seja aonde você estiver, seja em que área você estiver trabalhando, seja de qual denominação você for, essa é uma ordem para todos, independente daquilo que fazem, da onde estão trabalhando, de que denominação são, independente de cargos, independente de qualquer coisa. É uma ordem para todos. Amém? Isso é evangelho. Amém? E Jesus é o nosso maior exemplo. Eu me santifico em favor deles. Jesus falou isso. Em favor de quem Jesus se santificava? Em favor de cada um de nós. E nós temos essa obrigação como filhos de Deus, regenerados, adotados, justificados. Amém? E futuramente glorificados. Glória a Deus. Amém? Nós temos essa missão aqui na terra. Amém? Se santificar para que Deus seja visto através da nossa vida. Amém? Querido, beijo, grande abraço em todos vocês que vão assistir mais tarde, vocês que vão compartilhar essa live, vocês que vão entrar lá e no nosso canal fazer a inscrição. Olha, que Deus abençoe vocês. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem nessa paz. Amém, Jesus. Conforme diz a palavra, é a paz que excede todo entendimento. Amém, Jesus. Né? E falar de paz nesse momento, nesse mundo que a gente vive, nessa situação em que nós vivemos, é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só esses entendem essa paz. Por isso que fala, né? Excede todo entendimento. Amém? Que essa paz ela possa reinar na tua vida, na tua casa, junto dos seus. Amém? Que você consiga dormir. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Amém? Pessoas que perderam também. Pessoas aí, famílias que estão dizimadas por conta desse vírus. Amém? Eu peço a Deus mais uma vez a misericórdia dele. Sim, meu Deus. Sobre a vida de todos nós. Amém? Amém, Jesus. Deus te abençoe nessa noite, querido. Obrigado aí pela tua participação. Querendo Deus, estaremos aqui no sábado que vem, ok? Praticamente concluindo esse estudo da doutrina da salvação, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre os efeitos práticos da doutrina da salvação, tá bom? E praticamente vamos encerrar essa série de estudos sobre a doutrina de salvação, tá? O próximo estudo já está sendo preparado, nós já escolhemos o tema, tá? E é um tema que vai dar também muito pano para manga. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio, tá bom? O mito do livre-arbítrio, a falácia do livre-arbítrio, enfim, um assunto também muito polêmico, mas com a graça de Deus a gente vai estar aqui desmistificando algumas coisas sobre este tema. Creio que vai ser também bênção, amém, para a nossa vida, que vai servir de amadurecimento também para todos nós, amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Boa noite aí para todos. Beijão. Muito obrigado, amém? Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Amém.